quero fazer uma comparação com vocês aqui. Tá? Vamos ver algumas manchetes do Globo e da Folha de São Paulo para a gente tirar algumas conclusões. O Globo noticia a seguinte matéria: todas as provas indicam que o Bolsonaro sabia da trama golpista, diz chefe da PF. A mesma matéria da Folha... Não, perdão. Outra matéria da Folha. Agora vamos para a segunda matéria da Folha. Chefe da PF exclui a Folha de entrevista coletiva e se nega a explicar o motivo. É o mesmo episódio. Volta para o Globo. Mesmo episódio, mesma coisa que aconteceu. Todas as provas indicam que Bolsonaro sabia da trama golpista, diz chefe da PF. Folha de São Paulo. Chefe da PF exclui a Folha de entrevista coletiva e se nega a explicar o motivo. Obviamente são duas matérias completamente diferentes do mesmo episódio. No episódio, na reportagem do jornal do regime, Bolsonaro sabia da trama golpista, e da Folha é focado no fato de que um veículo de mídia não foi convidado para a coletiva. Agora tem mais exemplos também. CIPEC Argentina. O Globo reportou o seguinte: Bolsonaro agradece a Milei por ter recebido foragidos do 8 de janeiro e se compara a presidente argentino. E no subtítulo ressalta que o Eduardo Bolsonaro visitou 2 condenados nos ataques antidemocráticos. A reportagem da Folha traz a seguinte manchete: Bolsonaro se compara a Milei e o agradece por receber foragidos do 8 de janeiro. Enquanto traz no subtítulo que o Bolsonaro reafirmou que não houve golpe nenhum, mas sim hipóteses constitucionais. Ou seja, a matéria do Globo deu um foco no que eles chamam de atos antidemocráticos. A matéria da Folha citou a declaração de fato do Bolsonaro, dizendo que para ele não tinha havido golpe nenhum. Outro exemplo, agora sobre as declarações recentes do Arthur Lira. O Globo. Lira reconhece que pode ser candidato ao Senado em 2026. Já a Folha bota: Lira diz que Lula é candidato fortíssimo para 2026 e que direita não tem nome além de Bolsonaro. O Lira falou que o candidato da direita é o Bolsonaro e que não tem para onde correr. Mas, estranhamente, o Globo decidiu deixar essa parte completamente de lado, enquanto a Folha reportou que, de fato, a parte mais importante do que o Lira falou. Que é o que eu estou dizendo aqui, que é a mesma coisa que eu digo, que o nome de 2026 é Bolsonaro. Vejam que quando a notícia é positiva para o Bolsonaro, ele não é nem sequer citado no título. E o que sobra para quem, como a Folha de São Paulo tem feito, quer manter assim um mínimo de dignidade e não aceita que a boiada passa no mesmo nível da Globo. Eu quero dizer o seguinte: não é que a Folha de São Paulo é um veículo maravilhoso, não. Eu estou dizendo assim, a Folha de São Paulo sempre foi o veículo mais à esquerda. O Globo, nos últimos 5 anos, o que aconteceu com o veículo não há como se recuperar disso. E o regime vai se acostumando a esse tipo de subserviência. Aliás, eu quero trazer uma notícia aqui que foi compartilhada pelo presidente Bolsonaro, que foi essa, de que a Polícia Federal excluiu a Folha de São Paulo de uma entrevista coletiva sem explicar a razão. O diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, promoveu uma coletiva com cerca de 30 jornalistas para falar sobre o mentiroso inquérito que indiciou a mim, ao Bolsonaro e a outras dezenas de pessoas. Para essa coletiva, ele convidou toda a patota da velha mídia, com exceção da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, queridos, está recebendo o tratamento do Terça Livre. Era assim no início com o Terça Livre. Para quem tinha dúvidas de que não lembram, se vocês estão achando que eu estou exagerando, quem não lembra do Alexandre dizendo que até veículos de jornalismo tradicional estavam propagando notícias falsas, atacando as instituições, na época da Vaza Toga? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre,
O link para tudo isso está aí na descrição. A Folha resolveu perguntar por que ela foi excluída da reunião. E o diretor da PF do Lula não quis sequer se manifestar. Isso gera uma dúvida, mas por que a Folha de São Paulo? Né? Então, se vocês passarem, levarem em consideração as manchetes que eu mostrei aqui, algumas respostas começam a fazer sentido. Porque, apesar de ser integrante do consórcio da velha mídia, e por ter colaborado com o estado das coisas que fizeram o Brasil chegar no estado que se encontra hoje, a Folha foi de fato. O Estadão também. Então, a Folha mais, no sentido principalmente da Vaza Toga. Mas em junho desse ano, a Folha já tinha denunciado a maneira como esse mesmo delegado da Polícia Federal estava conduzindo a corporação. E foi uma crítica dura. Na reportagem, os autores da reportagem escrevem: as entrevistas do diretor-geral da Polícia Federal, Andrés Rodrigues, sobre investigações em andamento e sob sigilo se tornaram frequentes no governo Lula. Em algumas situações, o chefe da corporação antecipa avaliações jurídicas sobre os trabalhos ainda sem conclusão. E a gente vai falar sobre isso hoje ainda. Dizendo que já está certo de que há provas ou apontando crimes e inquéritos que ainda estão em andamento. Ou seja, eles dizem que o André Rodrigues caga e anda por sigilo das investigações e até ele mesmo antecipa as avaliações jurídicas sobre as investigações que não foram sequer concluídas, dando a opinião dele sobre coisas que são sigilosas, o trabalho que está sendo feito. E não para por aí. Segundo a Folha, normalmente esses comentários tratam de inquéritos cujo resultado tem interesse direto do governo ou dos aliados do presidente. Isso é a Folha de São Paulo, em junho. Já em situações em que constrange a gestão federal, como o inquérito que mira o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, o diretor-geral é mais discreto. Andrei foi chefe de segurança da campanha de Lula e é uma escolha pessoal do presidente para comandar a PF, o que em outros governos foi alvo de críticas e questionamentos. Não foi alvo de críticas e questionamentos. Simplesmente o Alexandre Ramagem foi proibido de ser nomeado diretor da Polícia Federal por decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Então eles estão falando que o Andrei do Lula, diretor da PF do Lula, antecipa os resultados das investigações, mas isso é só quando é do interesse do Lula. Quando é contra, aí não. Na mesma Folha que foi publicado, já citei, o Vaza Toga. E muitos de vocês perguntam, cadê o pendrive do Glenn? Cadê as novas revelações, etc. Talvez essa retaliação que a Folha sofreu ajude vocês a entenderem a razão dos caras estarem tirando o pé do acelerador e não estarem querendo publicar tantas essas notícias. Foi na Folha também que no mês passado o presidente Bolsonaro publicou uma coluna intitulada Aceitem a Democracia, criticando abertamente seus perseguidores na Folha. Então qual é a mensagem? Tem tudo a ver com o que eu falei no início do programa, pô. Qual é a mensagem do sistema para a Folha de São Paulo? É clara, vocês estão fazendo jornalismo demais. Vamos acabar com essa gracinha e vamos começar ostracizando, vamos começar botando vocês em queda. É o processo de terça livrização da Folha de São Paulo. A subserviência pedida, exigida, é cada vez maior. Então você quer manter o mínimo de dignidade. Uma Folha é um jornal que só tem colunista de esquerda. Mas quer fazer jornalismo? Vai ser destruído. O beijamão do Imperador faz o teatro na redação de jornal. Fulana, você recebeu notícias? Alô? Estou aqui apurando e temos muitas informações a respeito do inquérito do Bolsonaro. Foram 37 pessoas. É um episódio do Hermes e Renato, essa porra. A Rede Globo virou um episódio do Hermes e Renato. Eu não sei se ainda passa Hermes e Renato no Brasil. E aí, quando você resolve fazer jornalismo, vamos à próxima pauta, quando você resolve fazer de fato jornalismo, você sofre as consequências que eu sofri. Eu quero trazer muito rapidamente só essa notícia sobre o nosso querido amigo, General Stumpf, ou o General do Xandão. General atacado por militares radicais por bater em golpe
Rompe silêncio. Depois de ser exposto como office boy do Alexandre de Moraes, no alto comando do Exército, algo que eu já havia feito desde 2022, o general Stumpf ficou bravinho. Segundo o general do Xandão, e presta atenção porque é confesso esse negócio. Tudo que fiz foi com conhecimento do alto comando do Exército, alinhado com o então comandante General Freire Gomes. Existe uma lealdade muito forte no alto comando. Fui vítima de ataques por cumprir a minha obrigação. Defendi a democracia em tempos complexos. Tenho orgulho de ter agido, blá, blá, blá. Mas cadê a cereja do bolo onde ele diz? Não tá aqui? Não, manda no grupo. Não tá a cereja do bolo aqui. O momento onde ele diz que tinha uma relação com o TSE. Ele diz nessa reportagem, abre a reportagem que ele diz. Ele admite a relação. Não, deixa aí a reportagem, Bruno. Ele admite a relação dele com o TSE. E aí eu pergunto, Stumpf, o TSE é comandado pelo Alexandre. E eu pergunto a você, que democracia é essa que você defendeu? Democracia em que o cara com quem você tinha relação do TSE impede o comandante do Exército de visitar um preso no batalhão sob o comando dele? Democracia em que o povo não confia mais nas Forças Armadas? Democracia onde o diretor da Polícia Federal faz o que está fazendo? Democracia com jornalista exilado? Democracia onde seus irmãos de farda são presos sem devido processo legal, sem serem ouvidos? Ouvidos. Seus companheiros de farda foram presos à margem da lei e não são sequer ouvidos, denunciados em um inquérito por essa Polícia Federal, sem serem ouvidos. E tudo com base nas conclusões que a própria Polícia Federal diz serem meras possibilidades. Cara, milico que deixa os irmãos para trás. Isso nem no exército da porra da Namíbia. Nem no exército da Namíbia, cara. É meio básico, né? Que você tem que... A sua preocupação número 1 é proteger a sua pátria, né? Mas e os seus irmãos de farda? Seus irmãos de arma? Você vendeu, Stumpf, os seus irmãos de farda. Você não foi atacado por defender democracia em tempos complexos. Até porque, tomar no cu, general que acha que foi atacado por tia de zap. Porra, você foi formado para ser atacado por tiro, por bomba. Ai, não, tem tiros do zap me criticando, estou ofendido. Vai se fuder, ser servidor público, porra. Servidor público que foi cobrado publicamente pela sua atuação. E o que aconteceu com você? Essa vida triste de vítima das tias do Zap que xingaram muito porque eu expus o seu nome. Ai, meu Deus! É que a gente esquece que melancia é fruta, né? Melancia é fruta. O prêmio foi assumir a Polpex. Quanto é que ganha na Polpex, hein, Stumpf? Eu ouvi dizer que eram uns 100 conto. É isso? Seu nome está na história, general. O seu, Frouxo Gomes, Frajola. O nome de vocês está aí, Richa. Tá? O nome de vocês está aí, está tudo exposto. Graças a Deus. Eu me fudi todo, mas eu tomei a decisão de expor vocês e eu não me arrependo nem um pouco. Valeu cada minuto e vou continuar expondo. Aliás, essa de democracia que você prometeu aí, que você defendeu, olha essa notícia, 45, saiu agora. Novas diligências sobre plano do golpe devem adiar denúncia da PGR. Notícia CNN Brasil. PGR anunciou que as diligências que ainda estão em curso para investigar o golpe
devem acabar adiando o oferecimento da denúncia criminal. Segundo a CNN, a avaliação do entorno do procurador Paulo Gonet é de que o perfil cauteloso dele indica que ele deve aguardar os novos desdobramentos antes de decidir formalmente acusar formalmente os indiciados pela PF. Mas caceta. Então por que enterrou? Por que encerrou o inquérito? Por que indiciou as pessoas? Você ainda tem que ouvir. Você ainda tem que fazer diligência. Ele não ouviu um monte de gente. Eu não fui ouvido. Estou esperando a cartinha até hoje para poder ser ouvido. Essa é a democracia que esses caras defenderam. Muito democrático. Muito. Demais. Não, porque eu tinha... não sei se vocês mandaram aqui no chat. Aqui, tá aqui a notícia. O João botou aqui. Por ser chefe do Estado-Maior à época, eu tinha contato com o Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo Moraes. Estávamos discutindo métodos para reforçar... confesso, essas palavras são as palavras do Stumpf. Por ser chefe do Estado-Maior da época, eu tinha contato com o Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Estávamos discutindo métodos para reforçar a segurança e transparência das urnas eletrônicas. Aquelas que vocês militares não conseguiram acessar, e não sou eu que estou dizendo, tem uma carta de vocês assinada pelo Frouxo Gomes, e pelo Batista, e pelo Garnier também, mas dizendo que vocês não conseguiram, pedindo urgência para o Alexandre. Era esse o contato, entre aspas, que você tinha, general? E já falei 50 mil vezes. Essa historinha de que a única coisa que tinha proposta era um golpe é mentira, é falsa. Vocês não queriam fazer a porra nenhuma, porque o Tomás estava já prometido para ele o comando do Exército e você foi parar na Polpex e outros tiveram outros benefícios. Porque vocês, acima de tudo, são um bando de carreiristas que não honram a porra da farda que vocês vestem. E pode mandar me prender, xingar, chutar meu cachorro, botar meu nome na boca do sapo, foda-se, eu vou continuar falando o que eu falo.